Samuel, o general da reserva Estevan Teófilo, que é um dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República por envolvimento em tentativa de golpe, apresentou sua resposta à acusação nessa sexta-feira. No documento encaminhado ao STF, ele solicitou o arquivamento da denúncia e criticou duramente a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro. A denúncia apresentada pela PGR aponta que Estevan, ex-comandante, mas meu Deus do céu, eu estou no ar, Fabrício, o Fabrício me telefonando. Ô, Pedro Zambarda, liga aí pro Fabrício, pelo amor de Deus. A denúncia ele quer entrar, eu já mandei o link para ele desesperado. Telefonando, eu tô no ar, o cara telefonando. A denúncia apresentada pela PGR ele teria aceitado coordenar o emprego das forças terrestres e se comprometeu a tomar as medidas necessárias para executar a ruptura institucional caso um decreto do Bolsonaro fosse assinado. A PGR considera ele um dos militares responsáveis por organizar, mas na defesa ele questiona a validade da delação premiada de Mauro Cid. Samuel, vários que entregaram a defesa alegam que o Mauro Cid sofreu terrorismo psicológico, que o Mauro Cid não falou de forma involuntária, que o Mauro Cid foi induzido. Como é que tu vê essa questão, caso o Mauro Cid tenha uma pena menor ou venha a ser absolvido em algum tipo de acordo? O Mauro Cid vai precisar de uma segurança total e absoluta maior do que esses outros? É interessante que a gente precisa destacar, Viário, que o Mauro Cid, ele é, ao mesmo tempo, o cara que pegou e reconstituiu os fatos na sua ordem cronológica, ou a gente poderia até dizer, ele é o cimento, né, o amálgama que une as peças todas que estavam isoladas. O Mauro Cid não é a base da denúncia. O Mauro Cid é o cara que auxiliou a Procuradoria a olhar para todos os elementos e entender quem estava fazendo o quê, em que momento, por que essa reunião ocorreu, o que aconteceu nessa reunião, quem participou. Ele conta essa história, ele faz a linha do tempo. E aí é trabalho da Procuradoria, foi o que eles fizeram, e quem entendeu a denúncia vai ver ali, seguir essa cronologia a partir desse relato e começar a juntar as peças. Então não foi o Mauro Cid que inventou que havia uma minuta do golpe. Ela existe, ela foi descoberta, ela é material, ela não está no campo foi impressa. Ideias. Ela foi impressa. Esses golpistas são maravilhosos, eles imprimem o roteiro do golpe. Tem um discurso do Bolsonaro que não é uma invenção da cabeça do Mauro Cid, ele foi escrito, ele foi formulado, e não foi formulado sem consentimento do Bolsonaro, é o discurso dele, do próprio Bolsonaro. As reuniões com os comandantes não é uma frase do Mauro Cid inverificável, elas existiram, foram verificadas, tem data, tem dia, tem hora, nenhum deles nega que a reunião aconteceu. Então, eu poderia ficar aqui repetindo, mas eu queria que as pessoas gravassem bem isso, para cada vez que forem confrontadas por um bolsonarista ou pela mídia bolsonarista, dizendo que é tudo uma invenção, e agora eles estão chegando no absurdo de comparar, que na época do Lula vocês defendiam que isso era perseguição. Sim, mas na época do Lula você tinha provas de que não havia o crime, você tinha provas que o sítio não era dele, o documento não estava em nome dele, ele não comprou, ele não vendeu, ele não usou dinheiro, não tinha nada, não tinha prova nenhuma. E ele foi condenado não porque tinha provas e a partir da delação se achou as provas. Ele foi condenado simplesmente porque foi dito que que não ter as provas era a prova. Que ele não tinha nada em nome dele para esconder o fato de que era dele. Foi esse absurdo de raciocínio que condenou o Lula naquela ocasião. Hoje não. Hoje nós estamos falando o seguinte: existe uma minuta? Existe. Existe um discurso? Existe. Teve reunião? Teve. Foram feitos preparativos? Foram. Foi tentado frustrar a votação das pessoas no segundo turno, no Nordeste? Foi. Essas ordens partiram do Palácio do Planalto? Partiram. Que dia que partiu? Que hora que partiu? De que forma partiu? Tudo isso está documentado. Então, quando esses caras vêm dizer que não tem prova e que é tudo uma invenção do Mauro Cid, eles estão jogando para a plateia deles. Eles não estão jogando para o julgamento. E não é porque o julgamento é de cartas marcadas, é porque é impossível desmentir fatos concretos. Esse pano atrás de mim existe.
Eu estou pegando nele. Ele é material. Eu não posso dizer que ele não existe. Não é uma narrativa. Olha, imagine que tem um pano vermelho atrás de mim com a América do Sul invertida. Não, ele existe, ele está aqui. Da mesma forma, as provas estão no processo. E aí, agora, Samuel, perdão te interromper, mas o Mauro Cid vai ou já entrou para a história do Brasil moderno, né? Ele vai estar citado nos livros de história, nos livros didáticos, inclusive, que analisarem a República como uma figura central, não? E eu não fazia ideia de que ele ia estar como essa figura central. Quando eu o vi a primeira vez, ainda no governo Bolsonaro, eu vi essa figura, ele parece aqueles Batutinhas, sabe aquele, o Alfalfa, né, dos Batutinhas. Eu falei, que figura ridícula ali, andando do lado, ele parece um menininho ali. Como eu poderia imaginar que ele se tornaria essa figura central? Porque ele foi o cara que delatou. Justamente porque era essa figura ridícula, ele sucumbiu à pressão, e é óbvio que é a pressão. A pressão de alguém que participou de uma tentativa de golpe e que está tentando não ficar preso por 30 anos na cadeia. Senão haveria delação premiada, algum prêmio ele vai ter, de redução de pena. Né? Isso é óbvio que vai acontecer, senão ninguém denunciaria nada nunca. Mas e aí é importante destacar isso, e eu termino aqui. O que foi apresentado contra esses 34 não é a historinha do Mauro Cid. A historinha do Mauro Cid foi uma ferramenta utilizada para juntar as provas. E agora elas estão juntas e elas existem concretamente. São essas as provas que eles devem combater. E não o momento da investigação em que o Mauro Cid sentou e contou a história. Quem está denunciando esses caras não é o Mauro Cid. Quem está denunciando eles são as provas obtidas pela Procuradoria-Geral da República. E aí me aponta, você falou do risco que ele corre, né? Futuramente, quando ele parece ser um cara ainda relativamente novo, ele vai ainda sair da cadeia com idade para transitar por aí. Ele sim corre risco, mas corre mais risco ainda porque está todo mundo começando a chegar no ponto em que as defesas vão divergir. Vai começar um a apontar o dedo para o outro, já está começando um abandono, né, da estratégia do Bolsonaro. Só o Bolsonaro responde no final pela orquestração de tudo. Cada um vai tentar dizer, não, mas o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal já disse isso. Não sabia de nada, estava lá, cumprindo ordem. A banalidade do mal, né? Não, eu não sabia que isso era para um golpe. Foi me dada a ordem, eu sou um funcionário público, veio a ordem para mim, eu cumpri. Meio que tá, né, metade da galera ali já está apontando essa estratégia. Conforme for avançando o processo, vai ficar evidente que todo mundo vai tirar o seu corpo fora, até porque no meio político todo mundo sabe que o Bolsonaro não é conhecido pela solidariedade. Ele abandona os camaradas dele ao longo do caminho. Ele usa, ele chupa todo o suco que tem da laranja e ele joga o bagaço fora. Ele vai fazendo isso ao longo da carreira dele, política, né? Então ninguém é bobo ali. Ninguém vai esperar para ser o último na fila e não conseguir nenhuma vantagem de delação numa redução de pena. Samuel, a última questão que eu quero te colocar é ainda em relação às defesas, um outro personagem, o Ramagem, esse personagem do Rio de Janeiro, esse personagem da ABIN, esse personagem, porque a defesa do Ramagem seguiu uma linha um pouco diferente, porque até onde a gente leu, a defesa diz a trama golpista, a suposta trama golpista, se a trama foi golpista, tudo isso ocorreu depois que o Ramagem já tinha saído para concorrer no Rio de Janeiro. Ou seja, eles meio que, se aconteceu, eles soltaram a mão do capitão, né? Então, não sabemos, mas se aconteceu, independente se aconteceu ou não, ele não estava mais entre vós. Como é que tu vê isso aí? O Ramagem vai ser escanteado, vai ser julgado e condenado pelo tribunal do bolsonarismo? Eu estava te falando isso agora mesmo, né? Que as estratégias já começam a largar a mão do Bolsonaro, né? O Ramagem é uma das personagens que já está fazendo a transição dos discursos. O primeiro discurso não tinha trama nenhuma. Mentira, é invenção, é invencionice. Tem um ou outro que ainda sustenta isso. E essa versão de que tudo é uma narrativa que o Alexandre de Moraes obrigou o Cid a falar ainda existe. Mas eu já não acho que ela é a dominante.
Porque desse primeiro elemento de que nada aconteceu, nada foi planejado, já se passou por uma segunda defesa. Eu estava vendo a Jovem Pan outro dia, e todos aqueles 4 sujeitos lá estavam repetindo exatamente isso. Não existe crime de pensar em dar golpe. Pensar em dar golpe não é crime. Eles repetiam isso assim com a maior naturalidade. Então, já se admite que havia uma estratégia, de que havia um desejo, de que havia um plano. Mas eles tentam, já por artifícios jurídicos, é interessante, né, que essa galera que defende que bandido bom é bandido morto. Claro. Não, peraí, tem uma brecha na lei aqui que diz que pensar em dar golpe não é crime. Sim, pensar não é crime. Ninguém sabe o que eu estou pensando aqui agora. Mas se eu pegar uma caneta e começar a anotar ali, vou assaltar o banco da agência tal, em tal lugar, vou ligar para fulano, aí ligo, fulano, olha só, o que você acha de assaltar o banco tal e tal, tal, em tal dia, em tal hora? Isso aqui não é mais um pensamento meu. Isso já são preparativos para o crime. E no caso da abolição do Estado de Direito, já está bem pacífico, e está escrito, né, textualmente, de que os preparativos são parte do golpe. O golpe não foi dado, ele foi dado, só não foi concluído com êxito. Mas ele foi iniciado. Os preparativos, as reuniões, a tentativa de fazer com que as Forças Armadas dessem apoio bélico, isso é parte do golpe. A ideia de você ter o apoio bélico no último dia, não precisa nem disparar um tiro de canhão. Ali é apenas o elemento de dissuasão, né, que eu vim falando agora há pouco, eu estou vendo que o chat está discutindo adoidado ainda essa questão bélica. Mas isso é o momento de dissuasão, o momento final ali. Diz, olha, não vem para cima não, que eu tenho todas as armas comigo, nem tente resistir. Mas até chegar nesse ponto, você tem que botar para dentro os ministros, a polícia, as Forças Armadas, governos estrangeiros, pessoas do mercado financeiro. Esses elementos todos foram contactados. A tentativa de chegar ao êxito foi iniciada com os preparativos necessários. Isso é o início do golpe. Então, o primeiro elemento é negar que tivesse um plano. Já estão abandonando. O segundo elemento é dizer, tentar não é golpe. Não, é. E aí, porque eles sabem que no final a justiça não é louca, não vai meter o louco e dizer que não é crime, isso é crime textualmente previsto, eles estão indo para o último elemento, que é largar a mão. Olha, pensou-se em golpe, foi começado os preparativos de golpe, mas eu não sabia. Eu estava lá como chefe da BIM, eu estava lá como Polícia Rodoviária Federal, eu estava cumprindo a minha função. Eu não sabia que parar as pessoas no Nordeste era parte do golpe. Eu não sabia que implantar escutas não sei aonde não era parte do golpe. Só quem sabia, então, em última análise, já que a gente está falando de figuras do topo das hierarquias policiais do Brasil e das hierarquias militares também, então só quem sabia era o Bolsonaro. Claro. Mas no final, a estratégia desse pessoal toda aponta para um único. Bolsonaro é o único que sabia do golpe. Todos os demais eram inocentes. Essa coisa do eu sabia, mas eu não sabia, me lembra um episódio clássico. Eu sou um apaixonado por Asterix, tá, Samuel? Eu lembro um episódio clássico do Asterix, que é o Asterix e a Cisânia, que tem um personagem que ele é o cara que é contratado para espalhar o sentimento de revolta entre os outros. E aí ele para e tem 2 discutindo, e um fala pro outro assim, duvidar de mim? Logo eu que denunciei todo mundo? Essa é uma passagem clássica, né, cara? Uma coisa assim impressionante.